Afinal, o Pennywise já foi um palhaço de circo humano algum dia, ou ele sempre foi uma entidade cósmica que só fingiu ser palhaço para pegar a criança desavisada? Muita gente se confunde com isso, principalmente por causa do tal Sr. Bob Gray, que seria esse nome humano do Pennywise, o palhaço dançarino. Então hoje eu quero organizar essa bagunça com vocês, olhando pro livro, pros filmes e agora para a série Bem-vindos a Derry. Falando aqui da série com spoilers, os episódios que nós já temos até agora mostram pra gente flashbacks do ano de 1908, quando um circo itinerante chegou na cidade. Esse momento não é qualquer coisa solta, ele está encaixado dentro de um ciclo de despertar da coisa. 1908 é o mesmo ano em que, na série, acontece o acidente da siderúrgica Kitchener, aquele desastre industrial pesado lá na caça aos ovos de Páscoa. No livro original, o Stephen King coloca essa tragédia em 1906, mas o universo dos filmes e da série empurra o evento para 1908 para alinhar os roteiros. Então, aquele circo chegando em Derry não é só um cenário bonito, ele tá ali como parte desse pacote de desgraça que acompanha o despertar da coisa. E aí, uma parcela do público tem ficado confusa sobre a relação desse circo com a origem do Pennywise enquanto palhaço dançarino. Até porque a série trouxe de volta ninguém mais, ninguém menos do que a Sra. Kirsch. Eles já vinham citando o sobrenome da Sra. Kirsch desde o primeiro episódio com o açougueiro ali de Derry. E pra quem não lembra, a Sra. Kirsch originalmente no livro e nos filmes era aquela velhinha bizarra que atormentava a Beverly quando adulta, como uma das aparências usada pela coisa, dizendo que ela era filha de Robert Gray, mais conhecido como Bob Gray, que seria o artista que performava como Pennywise, o palhaço dançarino. Tanto o livro quanto o filme deixam algumas informações ambíguas sobre isso. E bom, vocês que acompanham o meu trabalho sabem que eu não sou muito fã de ficar fazendo teorias mirabolantes, então o que eu vou trazer aqui é o que realmente tem no livro e o que a série já mostrou até agora sem invenção, beleza? Então vamos lá. Ó. Primeiro, de acordo com o livro, é deixado bem claro que o Pennywise jamais foi humano. É explicado aqui na cena da Sra. Kirsch que Bob Gray era o nome como ele era conhecido por alguns, assim como Pennywise, o palhaço dançarino, era o nome pelo qual ele era conhecido por muitos, embora nenhum desses fosse o nome dele de verdade. O que acontece é o seguinte, o King narra aqui no livro que Derry, assim como muitas cidades pequenas dos Estados Unidos no século XX, sempre teve uma cultura muito forte de circos itinerantes. Isso é mencionado várias vezes por personagens diferentes. Tem inclusive uma moradora em um dos capítulos dizendo que o famoso circo Barnum and Bailey já passou por Derry muitas vezes. Esse Barnum and Bailey foi um dos maiores circos da história americana, que é aquele associado ao P.T. Barnum, que é o homem que muitos de vocês talvez lembrem por aquele filme O Rei do Show com Hugh Jackman. E embora aquele filme seja uma versão altamente romantizada e praticamente desconectada da realidade, já que o P.T. Barnum histórico ajudou a popularizar o conceito de freak show, ou show de aberrações, no qual pessoas com deficiências, diferenças corporais ou condições raras eram exibidas como atração em situações de exploração pesada, ligadas a racismo, capacitismo e até condições análogas à escravidão. E esse detalhe é importante aqui na história porque é justamente esse tipo de circo ambíguo que mistura encantamento visual, música, luz e risada com voyeurismo e humilhação que existe no imaginário de Derry e que o King puxa para o livro. Além disso, no capítulo do Ritual de Chilled, quando o Bill está enfrentando o Pennywise num plano mais metafísico, quase espiritual, ele lembra de outro circo que passava pela cidade, o Circo Shrine, que de acordo com ele visitava Derry todo mês de maio e que também é uma referência a mais um circo real do século XX, que inclusive nasceu na mesma época retratada ali em Bem-vindos a Derry. Então, quando o King faz os seus personagens trazerem esses circos como suas referências, ele tá ancorando o horror numa referência histórica muito concreta. E nesse trecho do Ritual de Chilled acontece uma coisa muito interessante. Enquanto o Bill tá nessa espécie de projeção astral, tentando se aproximar do núcleo da coisa para conseguir enfrentar ela em pé de igualdade, nesse processo ele se sente como se também virasse uma figura de circo. Ele se descreve como se estivesse sendo disparado, feito uma bala viva, como um canhão humano do circo Shrine, aquele número clássico em que a pessoa é lançada de um canhão cenográfico e cruza o picadeiro pelos ares. E essa imagem não é gratuita. O King está ligando a experiência espiritual quase mística aqui de enfrentar o mal a uma linguagem de espetáculo circense. É como se o próprio confronto entre o Bill e a coisa fosse apresentado pra gente como uma atração grandiosa.
como um show. E isso se conecta diretamente à explicação de por que a coisa escolheu a forma do palhaço Pennywise e do artista circense Bob Gray como sua identidade principal. A resposta passa por um conceito que a gente pode chamar de arquétipos circenses. Arquétipo, que é uma palavra que eu falo muito por aqui, é aquele termo que vem da psicologia e da teoria dos símbolos, que basicamente significa aquelas imagens ou padrões que se repetem na cultura ao longo do tempo, como se fossem modelos primitivos gravados no imaginário coletivo. Então, magos, reis, bruxas, heróis, mães, monstros, tudo isso vira arquétipo. E no caso dos circos, a gente tem figuras arquetípicas como o palhaço, o mestre de cerimônias, o homem forte, a aberração do freak show, que historicamente eram registrados como fascinantes porque diziam que elas ativavam duas coisas ao mesmo tempo em quem estava olhando: a curiosidade e o medo. O circo, nos moldes ocidentais, foi historicamente um dos grandes símbolos da chamada cultura do espetáculo, que é essa cultura em que tudo vira show, tudo vira imagem, tudo é feito para entreter, para chocar, arrancar reação, nem sempre respeitando a dignidade de quem tá lá no centro do picadeiro. Tem uma passagem aqui do livro narrada pela Beverly que eu acho incrível para refletir sobre como a sociedade ocidental lida com esses arquétipos do espetáculo. Você ri porque o que provoca medo e é desconhecido também é engraçado. Você ri como uma criancinha ri e chora ao mesmo tempo às vezes, quando um palhaço cabriolante de circo se aproxima, sabendo que é para ser engraçado, mas também é desconhecido, cheio do poder eterno do desconhecido. Esses símbolos culturais, eles nasceram num momento histórico em que a sociedade estava encantada com tudo que era incomum, exótico ou bizarro. E ao mesmo tempo a sociedade tinha medo disso. Então o circo sempre explorou esse limiar entre o riso e a inquietação, entre o maravilhamento e o desconforto. E aqui na história proposta pelo King, essa entidade que observava e se alimentava dos humanos de Derry, que é a coisa, percebeu que isso era um prato cheio para manipular as emoções humanas. Ali na série It Bem-vindos a Derry, aquele circo que chegou em Derry no flashback mostrado em 1908, vem justamente com um freak show, um desses espetáculos que eu mencionei que exibiam pessoas com deficiências ou características físicas incomuns, sempre exploradas como curiosidade pública. E isso reflete uma sociedade ocidental do início do século XX que estava obcecada com essa ideia de espetáculo onde tudo virava show. Essa mesma lógica é o que a Coisa no livro explica que ela ama explorar. A própria Coisa diz em um dos capítulos finais que ela sempre foi fascinada pela imaginação humana. Era essa imaginação que dava sabor ao alimento dela e permitia que ela acessasse simultaneamente o medo e a alegria das suas vítimas. E numa cidade pequena, acostumada à cultura circense itinerante, melhor do que usar a forma de uma das tais aberrações do freak show, que nem a Coisa fez no episódio 3 com a figura do senhor esquelético caolho, a forma de um palhaço dançarino era perfeita para unir esses dois polos. É por isso que no livro o Pennywise usa aquele discurso com o George lá no bueiro, se apresentando como Bob Gray, também conhecido como Pennywise, o palhaço dançarino, contando pra ele que a tempestade teria carregado ele e o circo inteiro, e pergunta pro George se ele consegue sentir o cheiro do circo ali embaixo. A esperteza tá justamente em usar essa identidade de Bob Gray, artista circense, para ativar várias emoções ao mesmo tempo. O riso da criança diante do palhaço, a empatia por um trabalhador de circo que teria perdido tudo numa tempestade, e o medo difuso que a figura do palhaço, do desconhecido, colorido e exagerado já carrega. Então, olha que massa. O Pennywise acaba virando um especialista em reproduzir ali em Derry uma espécie de sociedade do espetáculo em miniatura. E quem percebe isso de forma muito clara é o Bill nesse trecho aqui, já pro final do livro, quando os adultos estão conectando os pontos de tudo que eles viveram. Saca só, ó. Meu Deus, o que é isso? Uma novela maluca em que todo mundo aparece mais cedo ou mais tarde? Disse Richie. Não é novela, disse Bill com voz doente. É um show, como um circo. A Bev aqui se casou com Henry Bowers. Quando ela foi embora, por que ele não viria pra cá? Afinal, o Henry de verdade veio. Não, disse Beverly, eu não me casei com Henry. Eu me casei com o meu pai. Se ele batia em você, que diferença faz? Perguntou Ed. Esse diálogo curto
É um diálogo duro, mas é um momento em que o grupo percebe de maneira muito concreta que a energia maligna do Pennywise se infiltrou tanto na vida deles que mesmo depois de sair de Derry, eles continuaram sendo puxados de volta para os mesmos padrões de trauma, como se a coisa tivesse transformado a vida adulta de cada um num circo particular, num freak show psicológico em que os mesmos dramas, os mesmos abusos e as mesmas dores voltam em versão remixada. Eles deixam de ser só vítimas do passado e passam a ser artistas forçados nesse espetáculo de horror, repetindo papéis que a coisa ajudou a escrever dentro da cabeça deles. E entender isso é essencial para entender por que o circo é tão importante na forma que o Pennywise assume. Não é só uma fantasia engraçadinha, é uma forma de transformar o medo num grande show. A coisa precisa transformar a assombração que ela causa em espetáculo circense, numa experiência visual e emocional que prenda a plateia, que seduza e traumatize ao mesmo tempo. E eu acho que a série Bem-vindos a Derry acerta muito naquelas cenas específicas em que ela mostra o Pennywise não simplesmente virando um monstro genérico, mas criando visuais grotescos que simbolizam traumas específicos dos personagens, onde cada ataque vira uma espécie de número de circo, uma apresentação pensada para aquele público, para aquela vítima, juntando elementos de fascínio e de horror. Vale lembrar de uma coisa importante. No universo dos filmes e da série, o Andy Muschietti e a equipe de roteiristas têm um costume bem claro de pegar essas ideias mais abstratas do livro e transformar em coisas mais literais. Então, enquanto no livro o Stephen King nunca quis deixar claro se Bob Gray, esse tal pai dessa suposta Sra. Kirsch, foi apenas uma entidade inventada pela coisa, ou se realmente foi um artista circense humano de carne e osso, de quem a coisa roubou a identidade para se infiltrar na sociedade de Derry. Na série, por outro lado, vocês já perceberam que eles não vão por esse caminho ambíguo, eles estão criando uma origem mais explícita. Mas mesmo que a série crie essa proposta de um Bob Gray e uma Sra. Kirsch que realmente existiram em um circo real, uma coisa não muda. Tanto no livro, quanto nos filmes, quanto na série, a entidade que nós chamamos de coisa jamais foi humana. Ela buscou, nesse arquétipo de artistas de circos humanos, uma estratégia para se conectar com o imaginário coletivo de Derry. Eu ainda vou falar mais disso na minha análise completa, mas por enquanto eu quero que vocês deixem aí nos comentários as opiniões de vocês. E sem mais delongas, bora lá então! Normalmente, depois da vinheta de abertura, eu começo os vídeos com aquele meu bordão pedindo muita calma nessa hora e muita hora nessa calma. E eu confesso que esse bordão virou um mantra pra mim na semana passada, quando do nada eu me vi numa UTI de hospital. Eu já expliquei pra todo mundo o que rolou naquele vídeo que eu lancei há alguns dias, mas muita gente que tá aqui na live falando que tava com saudade, tão felizes em me ver saudável, né? Estou muito grato a esse carinho de vocês. Sei que muitos de vocês já tinham me mandado mensagem perguntando como que eu tava. Então, resumindo, felizmente eu estou bem, eu já estou recuperado. Eu ainda preciso manter alguns cuidados, fazer exames, cuidar da alimentação, mas tá tudo certo. Eu tô lidando com isso direitinho e voltando aos poucos com o conteúdo do canal. E antes de entrar na análise dos episódios de hoje, eu precisava começar com um agradecimento gigante, de verdade. Eu fiquei muito emocionado com o apoio que eu recebi de vocês na semana em que eu estive internado. No vídeo em que eu publiquei do hospital, eu comentei que quando você vive como criador de conteúdo autônomo, você não consegue desligar completamente nem numa UTI. E infelizmente essa não foi a primeira vez que o meu trabalho no canal foi interrompido por questões de saúde, só que dessa vez teve uma coisa diferente. Essa foi a primeira vez em que eu não fiquei desesperado com os números do canal que começaram a cair, porque eu sabia que pelo menos no final do mês eu ia poder contar com o dinheirinho que vem do Clube dos Membros. Então, cambada, já que muitos de vocês vieram me falar que ficaram felizes com a minha transparência naquele vídeo, decidi ser ainda mais transparente com vocês de aqui em diante. Vocês já perceberam que cada vez mais eu tenho adotado uma linha de produção de conteúdo onde eu trago vídeos maiores com roteiros que demoram para ser produzidos e sempre trazendo muito foco também em conteúdo literário. Como conteúdos desse estilo são difíceis de viralizar, eu tenho sempre repetido que atualmente a melhor forma de você apoiar o meu trabalho é assinando o Clube dos Membros e entrando para o Clube do Livro Felipe Barbosa por apenas R$ 7,99 por mês ou em um dos níveis maiores se você tiver interesse.
E aí, enquanto eu estava no hospital, alguns dos membros maravilhosos vieram me perguntar se a quantidade de membros que eu tenho atualmente já é suficiente para conseguir manter o canal, ou se eu precisava estabelecer alguma meta de membros para garantir que eu ia conseguir pagar as minhas contas, mesmo quando rolar algum imprevisto tipo que rolou esse mês. Então, vamos lá, cambada, que eu vou ser bem aberto com vocês. Conseguir sustentar o meu canal através do Clube dos Membros é sim não apenas um sonho que eu tenho, mas também uma meta que eu tenho, só que ainda é algo que está distante de acontecer. A gente ainda está tentando chegar nos 300 membros, porque por mais que todo mês entre bastante gente nova, é muito comum que também haja muitos cancelamentos mensalmente. E assim, eu já fico feliz pra caramba com cada um desses quase 300 membros, porque já dá uma leve ajudinha no mês, mesmo que vocês sabem que o YouTube desconta uma boa parte do valor arrecadado, faz parte. E com isso, muitos de vocês me perguntaram quantos membros que seriam necessários para eu manter o canal sem depender tanto de visualizações dos vídeos. Essa resposta é relativa, mas eu tenho uma meta inicial razoável. Se eu conseguisse chegar a 600 membros até o fim desse ano, mesmo que fossem todos membros da categoria mais básica, eu conseguiria pelo menos manter o canal, que é o quê? Pagar as contas essenciais, que incluem o salário da minha irmã editora, a Sabrina, os programas de edição, a plataforma das lives aqui, os licenciamentos e todos os custos burocráticos de CNPJ, impostos e contador. Então, com 600 membros, o canal ficaria em pé contando exclusivamente com a renda do Clube dos Membros, sem contar o que vier dos vídeos. Isso ainda não seria suficiente para eu ter um salário e pagar as contas da minha casa só com o Clube dos Membros. Então, é claro que depois dessa meta de 600, eu tenho também a meta de bater 1.000 membros, mais pra frente 1.500 membros, para daí poder sonhar com um lucro considerável. Mas por enquanto eu prefiro manter o pé no chão e focar nessa meta inicial de 600 membros. Então, você que é fã de Stephen King, que está assistindo esse vídeo editado no futuro, e que está curtindo a minha análise da série, eu peço que considere aí me apoiar com esse valor de R$ 7,99 para me ajudar a continuar com esse trabalho, podendo trazer cada vez mais conteúdos não só sobre o Kingverso, mas sobre outros autores de horror e fantasia nos diferentes núcleos de leitura que existem aqui no nosso Clube do Livro. Então, eu convido vocês para a gente bater essa meta juntos, estou contando com o apoio da comunidade, inclusive já lendo aqui alguns dos comentários dos membros, uma das membros mais importantes, porque sim, gente, tem uma membra que é mais importante que os outros, que é minha mãe. Ó, Cláudia tá aqui. Eu também agradeço a todos pelo carinho que tem por você. Muito obrigado. O Matthew tá aí falando que bom que está melhor. Tô muito feliz com esse carinho de vocês. O Lucas colocou: oi, cheguei, que honra pegando a live do início, obrigado pelas boas-vindas. E sim, sou novo, iniciei hoje, muito empolgado. Lucas, tô muito feliz com a sua empolgação. A membra Camila Salles colocou aqui: gostei bastante do episódio 3, curti os flashbacks, achei que aprofundaram os personagens da Rose e do Shaw e adorei ver o desenvolvimento da relação dos dois. Ótimo, ótimo. Então eu vou aproveitar o comentário da Camila pra gente seguir aí falando do episódio, porque eu sei que vocês foram super compreensivos com as minhas semanas ausente cuidando da saúde, mas também estavam aguardando que eu trouxesse as explicações sobre cada um dos episódios. Então, os membros do canal que estão ao vivo aqui já vão conferir nessa live a análise dos episódios 3 e 4, e na próxima live eu trago a análise dos episódios 5 e 6. Para você que ainda não é membro e está assistindo aí no futuro o corte da live editado pela Sabrina, provavelmente a gente vai lançar os cortes sobre cada episódio em vídeos separados. Esse que você está assistindo agora é o do episódio 3, mesmo que eu já comente aqui alguns detalhes que foram revelados nos episódios seguintes, beleza? Vamos lá então, cambada. O título do episódio 3 é Now You See It. Em inglês, essa expressão faz parte daquele trocadilho famoso que é Now you see it, now you don't, que é meio que agora você vê, agora você não vê mais. Essa frase vem da linguagem dos mágicos e ilusionistas, que usam esse bordão há mais de um século para chamar atenção para os truques de desaparecimento. Então, em vários filmes e livros do início do século XX, essa expressão aparece associada a uma ideia de engano, manipulação e truque visual. E eu gostei que eles brincaram com isso de um jeito muito esperto, porque a frase Now you see it também pode ser lido como agora você vê it, o pronome it, ou seja, agora você vê a coisa. Então esse duplo sentido tem tudo a ver com esse episódio, que mostra tanto as crianças quanto o Dick vendo aí lampejos da nossa entidade, que até aqui no episódio 3 não tinha aparecido ainda. Como eu já comentei lá na introdução, o episódio abre em 1911
1908 e a gente acompanha um garotinho chamado Francis caminhando até esse circo itinerante, daqueles circos bem tradicionais, com barracas improvisadas e o freak show. E logo de cara ali tem um jogo de tiro ao alvo com bonequinhos de palhaços e tartarugas. É um detalhe rápido ali, mas já apontando para a dualidade clássica da mitologia de Tia Coisa, né? O mal e as forças da ordem ali numa luta por equilíbrio. Quando o pessoal tá jogando a bolinha nos alvos, inclusive, a gente vê 3 figuras empilhadas. Então, no topo ali, a gente tem a imagem de nativos americanos. No meio ali, a gente tem a imagem de palhaços e embaixo de tartarugas. Então, os nativo-americanos estariam aparecendo porque dentro do universo da série seria esse povo nativo que foi o primeiro a confrontar a coisa. E a história da Rose, que a gente vai ver nesse episódio, mostra como que esse povo está ligado à coisa de maneiras profundas e antigas. O palhaço é o símbolo mais reconhecível da própria coisa, o Pennywise. E a tartaruga está como uma referência direta a Maturin, essa entidade gigantesca sobre a qual vou falar bastante aqui no vídeo de hoje. Só que aí, conforme a câmera vai passeando ali pela cena, pelas barracas do circo, a gente vê algumas figuras desse freak show. O próprio Andy Muschietti faz uma aparição tocando piano dentro da Casa de Horrores. Isso já virou tradição em adaptações de horror, né? Diretores que gostam de fazer essas participações discretas, como um recadinho ali para os fãs mais atentos. Nessas atrações, a gente tem uns cartazes ali dando o nome das aberrações. Um dos cartazes anunciava ali o Homem Esqueleto, que é quem a gente vai ver mais tarde como esse velho caolho. Tem uma ali também que anuncia as Gêmeas Lee, que quando as gêmeas aparecem, elas parecem ser ali uma referência sutil às gêmeas de O Iluminado, na versão do Kubrick, obviamente. Apesar disso, tá ali mais como um easter egg. Mas a questão é que o garoto Francis entra no circo e passa por essa parede cheia de reflexos e espelhos distorcidos, quase como se ele estivesse atravessando ali um limiar, né, saindo do mundo normal e entrando nesse espaço onde a realidade já começa a ficar torta, trazendo um pouquinho aí desse clima de circo do início do século XX. E aí, quando ele vai andando até os fundos do local, o velho caolho, que é o tal Homem Esqueleto, surge das sombras para assustar ele. E aí, mais tarde, a gente vai ver que essa figura vai ser crucial na relação do Francis com a coisa. Aqui entra a minha leitura de interpretação do episódio, que eu vi que algumas pessoas interpretaram diferente. Por mais que a energia da coisa já estivesse rondando aquele local, ao meu ver, nesse primeiro encontro aqui, eu entendo que esse velho que o Francis encontrou não é a coisa em si. Ali é o próprio artista do circo. Existia um homem esqueleto real. E eu falo isso porque nessa cena a coisa ainda estava habitando na floresta. Isso faz sentido se a gente pensar que o garotinho Francis ele fica profundamente traumatizado com a aparência desse velho. E esse trauma vira um medo muito específico dele. Aí é por isso que mais tarde, quando ele entra na floresta, a coisa vai puxar justamente essa imagem do velho caolho, agora mais deformada e levada ao extremo, para ativar o medo do garoto. A coisa toma a forma daquilo que já é um medo íntimo da criança, só que amplificado. A questão então é que depois dessa experiência, o pai do Francis puxa o filho, manda ele parar de ser medroso e dá um estilingue para ele, numa tentativa ali de dar uma bronca e de endurecer o garoto. E essa cena termina com uma imagem importante. Tem uma criança ali no circo que estava observando o Francis de longe, que é uma garotinha vestida de palhaço. E ela tá olhando para ele fixamente. Essa palhacinha, ela tem nome, ela é a Periwinkle. E a maquiagem dela tem vários elementos visuais que lembram o Pennywise, uma versão infantil dele. Isso é muito significativo porque ela volta a aparecer de forma discreta depois nesse episódio, sugerindo que não é por acaso então ela aparece tanto com uma possível filha do palhaço, quem sabe? Mas não vamos falar disso por enquanto. A questão é que a Periwinkle faz parte desse caminho que a série está construindo aí, para explorar um circo real, humano, como uma origem cultural da forma de palhaço que a coisa iria adotar ali em Derry. Em seguida, a série mostra que o carro do pai do Francis quebra perto de uma barraca na estrada. E o pai manda o menino comprar água, mas avisa que ele está sem dinheiro por causa dos gastos na feira. E o lugar onde o Francis tenta conseguir essa água é uma ponte que a gente já conhece muito bem do livro e dos filmes, que é a Ponte do Beijo, o que seria a futura Ponte do Beijo. Aí o que acontece? Como as moedas que o Francis tem não são suficientes para pagar pela água, ele acaba trocando o estilingue que o pai tinha acabado de dar ali por um cantil de água. E
E ele e essa garota nativa americana se aproximam e viram amigos. E um dia, enquanto os dois brincam, o Francis sai correndo em direção à floresta e ele ignora os gritos dela falando para ele voltar, e é exatamente evidente que ele encontra a Coisa. Agora a Coisa já assume a forma daquele velho caolho que traumatizou ele. Ele aparece quase nu, com o corpo cada vez mais ossudo, e ele vai se transformando numa criatura esquelética e veloz, correndo ali em posição quadrúpede como se fosse um animal. E enquanto ele persegue o Francis, o corpo vai ficando maior e desproporcional. A Coisa está praticamente prestes a matar o Francis, mas a menina nativa americana, né, a Rose, ela salva ele usando justamente o estilingue para acertar uma pedra na criatura. Esse detalhe do estilingue é muito simbólico para quem conhece o livro, porque não só no livro, mas também na adaptação dos anos 90, o estilingue é uma arma importante quando a Beverly usa a habilidade dela de pontaria para acertar a Coisa. Lembrando que no universo do King, ferir a Coisa não tem tanto a ver com a letalidade da arma, mas sim com o poder da crença da criança que está confrontando o medo. Então a munição verdadeira do estilingue é a fé de que aquela coisa pode ser derrotada. Então a Rose é que realiza esse papel que futuramente seria repetido pela Beverly. A Grace acabou de doar R$5, muito obrigado pelo carinho, valeu pelo superchat. Mas cortando do presente da série em 1962. A gente vê a senhora Bembridge, que é a mãe da Lily, indo visitar a filha lá em Juniper Hill, que é o hospital psiquiátrico, e a gente descobre que no verão anterior, a Lily fez amizade com a chefe da limpeza do hospital, que é a Ingrid, e ela pede conselho dessa mulher sobre o que fazer em relação ao pai da Ronnie e também sobre o que aconteceu no cinema, o que dá a entender que ela já contou toda a história para essa funcionária e encontrou nela ali um ouvido acolhedor. E a Ingrid ajuda a Lily e ela fala para ela algo mais ou menos assim: meu pai dizia que a vida é sobre jornadas, mas eu acho que é mais sobre com quem você faz a jornada. E esse texto que ela solta é puro Stephen King, porque a ideia de jornada como metáfora para a experiência humana é um dos pilares da obra dele. A gente vê isso em It, em A Dança da Morte, em A Torre Negra e em vários outros livros. O King volta o tempo todo para essa noção de que a vida não é só um caminho que você percorre, mas é um caminho que ganha sentido por causa das pessoas que caminham com você. E bom, quem já assistiu o episódio 5 sabe que essa mulher aí é a senhora Ingrid Kirsch. Então ela é aquela mesma figura que décadas mais tarde o Pennywise iria assumir ali quando ele fosse assombrar a Beverly. Ou seja, desde agora a série está sugerindo que essa Ingrid é alguém que poderia às vezes ter um conhecimento um pouco diferente sobre como as coisas funcionam nesse universo, soltando essas frases aí à la Stephen King. A questão é que a Ingrid devolve o bracelete da Lily com um pingente de tartaruga, e ela coloca de novo no pulso dela como se ela estivesse restaurando um vínculo simbólico com aquilo que é protetor. A tartaruga que, novamente, como um eco de Maturin, aparece ligada a uma ideia de proteção, de algo que ajuda a equilibrar o mal, mas eu tenho comigo que isso pode ser mais do que um simples easter egg, né? E eu vou explicar isso aqui ao longo dessa minha análise. Eu quero que vocês segurem com carinho esse momento aqui da devolução do pingente de tartaruga, porque para mim isso se conecta diretamente com o núcleo dos nativo-americanos. Vou explicar já por quê. Prosseguindo, enquanto tudo isso rola, a série corta para outra frente ali. O delegado Bowers vai visitar o Hank Grogan, o projecionista que está preso, acusado de assassinato. O Bowers tenta forçar uma confissão dizendo que alguém ligou para a polícia falando que viu o Hank nas sombras na noite do crime e que encontraram uma caixinha de cigarro ali na cena do assassinato. Então ele usa essas provas, entre aspas, e a sua posição de autoridade para encurralar o Hank e vira para ele e ameaça, falando: você sabe o que eles fazem com assassinos de crianças em Shawshank? Essa frase é importante porque ela conecta o universo de Derry com outro pilar do multiverso do King, né, que é a prisão estadual de Shawshank, que é a penitenciária fictícia no estado do Maine, que aparece pela primeira vez no conto Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, do livro Quatro Estações, e que ficou mundialmente famosa por causa do filme Um Sonho de Liberdade. Só que essa prisão de Shawshank é reutilizada em várias outras histórias do autor, funciona quase como se ela fosse um ponto fixo dentro do mapa das cidades amaldiçoadas que ele criou. Sempre que uma história se passa em Derry, Castle Rock ou Jerusalém Slot, a penitenciária de Shawshank é citada no livro. E tem um detalhe temático que é interessante se a gente lembrar que o Andy Dufresne, que é o protagonista de Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank e de Um Sonho de Liberdade, ele também era um homem que foi parar em Shawshank acusado de um crime
que ele não cometeu. Então, o Hank não seria o primeiro inocente a ser engolido por esse sistema prisional corroído por corrupção e violência. Indo pro núcleo da escola, a gente volta a acompanhar a Ronnie e logo de cara a gente já vê como que a cidade tá esmagando essa menina. Quando ela chega ali no corredor, ela encontra o armário dela todo pichado com insultos contra o pai dela. E a Lily até tenta se aproximar da garota, só que a Ronnie não quer a presença dela ali, porque ela ainda associa a Lily a tudo que deu errado. Só que aí a Lily faz uma coisa importante. Ela para de tentar amenizar e ela fala que ela vai contar toda a verdade, que ela vai fazer qualquer coisa para consertar o que aconteceu. Ela conta o que rolou no mercado e que ninguém acreditou nela. E é nesse ponto que ela traz a ideia que vai orientar o episódio. Eles precisam fotografar a criatura. Enquanto isso, em outro canto da narrativa, do lado do exército, a gente vê o Coronel Fuller e o General Shaw analisando aquele carro que foi desenterrado. Eles sabem que o que eles estavam buscando naquele carro não era apenas físico. Eles acreditam que o carro deve emitir alguma coisa, algum tipo de resíduo de impressão que o Dick Hallorann conseguiria sentir. O Coronel Fuller explica que aquele veículo está ligado ao tal ciclo de 1935, que é o período em que aconteceu o massacre da gangue Bradley. E ele solta um mini resumo ali que é relativamente condizente com a história do livro. Ele fala ali que a gangue Bradley era um bando de assaltantes, uns criminosos meia boca, e que a cidade de Derry enlouqueceu com eles e decidiu resolver tudo na base da fúria e mandou todos pro inferno. E ele diz que os relatos da época sugerem que naquele ciclo houve avistamentos da entidade em uma das suas formas. E é aqui então que vem a frase reveladora. Eles sabem da coisa e eles estão tentando usar a coisa para os seus fins. Eles sabem não só da coisa, mas também dos ciclos de hibernação e despertar. Então, nesse momento histórico ali, na proposta da série, existia gente em Derry tentando instrumentalizar o mal. O General Shaw lembra que eles já desenterraram muita coisa e eles estão ficando sem tempo, e fala que as habilidades do Dick já foram provadas, que ninguém mais duvida que o jovem tem um tipo de sensibilidade psíquica, mas que ele não consegue fazer muita coisa só apontando para um mapa. Então eles concluem que eles têm que levar o Dick para mais perto do alvo. E aí o general fala do plano de colocar o cara num avião, literalmente voando em cima da área onde a coisa está, usando ele como uma espécie de radar vivo. Então eles vão levar essa ideia em frente e o Coronel Fuller entrega para o Dick uma caixa contendo o estilingue que a gente já viu no flashback de 1908. E ele explica para o Dick que aquele objeto pode ajudar ele a focar as suas habilidades psíquicas, porque o estilingue foi parte de um evento importante envolvendo a coisa, então ele ficou marcado energicamente por ela. Na sequência, então, o Dick é levado a bordo de um avião, junto com o Major Leroy Henlow e o Capitão Polly também, e a função do Dick ali vai ser meio que uma bússola humana entrando em transe ao tocar no estilingue e mostrando aí esse caminho invisível. Nisso, a série leva a gente de volta para 1908, lá no flashback, onde a gente vê a Rose e o Francis correndo desesperados pela floresta. Em determinado momento, a Rose para e fala que eles já estão bem, que eles não precisam mais correr porque a coisa não pode sair da mata. Ela dá a entender que esse conhecimento vem de uma tradição mais antiga do que a própria Derry, e ela confia essa explicação ao menino, né? A série segura essas informações ainda, mas deixa claro que tem uma regra muito específica regendo os limites da criatura naquele território. Em seguida, a narrativa corta ali para a comunidade indígena da região reunida. E aí vem uma das partes mais interessantes, né? Ali o episódio deixa bem claro que a garota do flashback é a Rose lá da loja Second Hand Rose. Ela está participando dessa reunião em que os nativos-americanos estão discutindo as terras que eles estão perdendo para o governo e as escavações militares. Então tem ali um misto de indignação política e medo espiritual. E o sobrinho da Rose chega ali avisando que o carro que foi encontrado pelos militares era o carro da gangue do Al Bradley. E a Rose fica muito preocupada. Ela fala que o sobrinho não tem que se envolver com aquilo, que é melhor deixar os militares escavarem. Ela sugere para a comunidade
que eles podem até enviar uma carta reclamando e questionando, só que intimamente ela sabe que essa carta não vai funcionar, até porque ela não quer realmente que as escavações sejam interrompidas. Ela diz que ninguém deve parar de cavar até entender o que o exército está procurando. E ela sente, com uma certeza quase física, que tem algo profundamente errado nas entranhas daquela terra. Não é só sobre política ali, é sobre território espiritual sendo roubado. E esse peso está completamente relacionado com a crença que esses nativos americanos têm no espírito de Maturin. Mas peraí, Felipe, da onde você tirou isso? Então, cambada, vamos falar de Maturin, porque tem muita gente que não leu o livro, que não entendeu muito bem qual que é o lance dessa tartaruga, até porque é importante lembrar aqui que esse nome jamais aparece no livro It a Coisa. Primeiro, vamos lembrar o que a gente tem estabelecido nos filmes do Andy Muschietti, com um pouco da mitologia que ele criou para a história, e depois eu falo dos livros do King. Lá em It, capítulo 2, o Mike Hanlon explica que os indígenas daquela região descendiam de uma comunidade chamada Chocopiwa. Então, em certo momento, ele mostra que esses nativos canalizavam o espírito de Maturin usando uma erva que eles também chamavam de Maturin. Eles queimavam essa erva em rituais e inalavam a fumaça para entrar num estado alterado de consciência, algo parecido com um transe xamânico. E é nesse ritual que o Mike tem aquela visão sobre a natureza da coisa. Como os Chocopiwas são uma criação fictícia, o filme nunca se preocupou em explicar profundamente o significado literal da palavra Chocopiwa ou a sua relação com o termo Maturin. Só fica claro que para eles Maturin é o nome da erva. Mas agora, com a série Bem-vindos a Derry, os bastidores começaram a preencher umas lacunas e a atriz da Rosie já revelou em entrevistas que o povo fictício dela é chamado de Children of Maturin, ou seja, filhos de Maturin, ou crianças de Maturin. Além, é claro, das várias referências visuais a figuras de tartarugas espalhadas pela cenografia da série, tudo isso muda um pouco a chave. Se a gente olhar só para o universo dos filmes e da série, a explicação poderia ser relativamente simples, né? Esses indígenas se chamam de filhos de Maturin porque Maturin é o nome da erva sagrada que eles usam para acessar visões espirituais. Então eles honram o espírito que se manifesta através da erva e adotam esse nome para si. Só que se a gente conecta isso com o que o King constrói nos livros, especialmente no que os fãs chamam de King verso, aí o negócio fica muito mais profundo. Vocês já sabem pelos meus vídeos do canal que boa parte dessa mitologia do King verso está concentrada na saga A Torre Negra, que é onde nós temos as informações sobre a guardiã Maturin. Como eu falei, o nome Maturin nunca chega a ser dito no livro It a Coisa. Lá as crianças do Clube dos Otários se referem a essa entidade simplesmente como a tartaruga. E para quem não leu o livro, uma coisa que é preciso deixar claro: não se confundam achando que essa tartaruga seria uma espécie de protetora das crianças de uma forma ativa, ou que ela entra em combate direto com a aranha, que é uma das formas da coisa. A tartaruga interfere pouquíssimo na história, ela existe muito mais como uma forma de dar escala, de mostrar para as crianças que existem forças gigantescas de um macroverso observando aquilo tudo, e que elas, mesmo sendo crianças, são capazes de usar a imaginação para se conectar simbolicamente a essas forças. Esse macroverso é uma camada da realidade que extrapola o nosso universo físico. É como se fosse o nível acima da criação onde habitam essas entidades cósmicas que sustentam a estrutura da existência. E a tartaruga, assim como os demais guardiões dos feixes da torre ali na saga Torre Negra, faz parte desse plano. Os guardiões animais ali são mais como pilares metafísicos segurando a realidade do que personagens que saem por aí salvando gente. Acontece que nos diferentes mundos ao redor da Torre Negra, a energia desses guardiões às vezes pode ser canalizada em símbolos, em objetos ou em arquétipos. E aqui eu volto para esse termo arquétipo que eu já comentei na introdução da análise. Da mesma forma que a coisa, o Pennywise, acessa o imaginário coletivo sempre usando arquétipos de medo, as entidades benignas, como a tartaruga Maturin, também podem ter parte da sua energia acessada pelos humanos por meio de arquétipos e símbolos. O nome Maturin mesmo só vai aparecer explicitamente no 6º livro da saga Torre Negra, que é a Canção de Susana. E lá a gente entende que Maturin é um dos 2 animais que protegem
os feixes da torre, e embora esses animais sejam seres metafísicos, é explicado que em alguns mundos eles podem ser incorporados em outras formas. No chamado Mundo Médio na saga, por exemplo, nós temos esses animais guardiões incorporados em ciborgues, misturando o mítico com uma pegada retrofuturista. Já em outros mundos, eles podem ser canalizados em objetos mágicos, que é o caso da Escoltada. Lá no livro A Canção de Susana, a personagem Susana Dean encontra uma tartaruga esculpida em marfim, que é um amuleto que recebe o nome de Escoltada, que significa tartaruga em sueco. E esse objeto ele tem alguns poderes, ele consegue hipnotizar quem olha fixamente para ele, ele permite que o portador plante sugestões na mente do observador e até apague memórias. Então é um foco de poder ligado à tartaruga Maturin. Então é a energia da guardiã condensada nesse amuleto. Então quando a série Bem-vindos a Derry traz um povo nativo que se auto-intitula Filhos de Maturin e mostra esses indígenas chegando a usar cascos de tartaruga ali nos episódios em rituais de proteção, ou então dando o nome de Maturin para a erva que eles usam nos seus transes, isso encaixa direitinho com o King Verso, porque esses povos teriam desenvolvido ao longo de gerações um conhecimento cultural de como canalizar o poder dessa entidade guardiã, ainda que de forma fragmentada e simbólica. E eu acredito que, até para além do cenário nativo americano, como isso pode ter se tornado algo cultural regional de Derry, isso também conversa com um destaque que a Ingrid Kirsch dá pro amuleto da Lily, aquele pingente de tartaruga que ela insiste que a menina tem que usar. Eu não tô dizendo que a série vai desenvolver ativamente essa ideia no roteiro. Talvez isso fique mais como um aceno, um easter egg para os leitores dos livros. A gente não sabe. Mas mesmo que fique só como referência, faz todo sentido imaginar que os amuletos de tartaruga em Derry funcionariam como amuletos de proteção, não porque Maturin está de fato entrando em campo e interferindo diretamente na história, mas porque esses símbolos canalizam um pouco da energia de Maturin do mesmo jeito que a Escoltada faz com o Catet lá em A Torre Negra. Voltando para a cena do avião, os colegas do Dick ficam completamente perdidos porque de repente ele se desconecta do mundo ao seu redor. Eles tentam chamar ele, sacodem ele, mas o Dick entra num transe profundo, como se alguém tivesse desligado a chave dele por dentro. E aí a consciência dele é projetada dentro do covil do Pennywise. E quando a tela escurece e tem dois olhos amarelos ali encarando ele, vem uma pergunta ameaçadora, que é um "quem é você?". E o mais massa desse detalhe é que é a voz do Bill Skarsgård, embora ele não tenha aparecido ainda nesse episódio. E nessa visão, o Dick começa a ser bombardeado por imagens. Ele vê soldados mortos, corpos espalhados, um cenário de guerra ali que mistura trauma pessoal com horror sobrenatural. E quando ele vê aquele cisternão das crianças flutuando naquele vazio, surge a figura mais importante da vida dele, que é a sua avó. Então a avó do Dick aparece na visão com um aviso muito claro. Ela diz: ele tá vindo, sai daqui agora. E eu achei muito boa a escolha de usar a avó do Dick como uma espécie de guia espiritual, porque casa demais com o que o Stephen King faz lá em Doutor Sono, que trabalha essa ideia de ancestral protetor, alguém que já morreu, mas continua guiando, e traz a personagem da avó Rose aqui como um ponto de apoio psíquico pro Dick no meio do terror. Então, mais pra frente, quando a gente for comentar o episódio 4, eu volto com mais calma nessa conexão com o Doutor Sono, porque só fica mais forte. Mas aqui, ainda no episódio 3, o Dick tenta fugir do covil dentro do avião, mas na realidade ele quase pula do avião, achando que ele tá escapando daquele lugar, e quem impede é o Leroy Hanlow, segurando ele ali. E aí, quando eles voltam pra base, o general quer um relatório imediato. Ele pergunta se o Dick viu a coisa. E o Dick responde que o problema não foi ele ter visto a coisa, foi a coisa ter visto ele. E isso conversa diretamente com o título do episódio, Now You See It. Então, o Dick muda de posição na frase, falando It saw me, traduzindo a coisa me viu, né? Ela me viu. Então o episódio inteiro gira nesse jogo aí que primeiro são os humanos caçando, observando, tentando mapear o monstro. De repente fica claro que
o monstro também está observando e estudando eles. Indo para as partes finais desse episódio, a série finalmente confirma ali o que o flashback já vinha sugerindo, né, que o General Shaw é o próprio Francis, que a gente viu em 1908, e ele volta a procurar a Rose, a sua amiga nativa americana, e ele comenta como tudo isso é estranho, porque se passaram mais de 50 anos e até ele chegar em Derry de novo, ele não lembrava de nada, nem do que aconteceu naquela época, nem da própria cidade. E a Rose responde que a cidade é estranha mesmo, que não importa quanto tempo você passa nela, quanto mais longe você vai, mais tudo ali desaparece. E ela completa falando que alguns diriam que isso é até melhor. A Rose explica também que a comunidade dela está preocupada, porque esse tipo de escavação que ele está liderando pode mexer com vestígios sagrados, restos de ancestrais, e que isso não pode simplesmente ser destruído em nome de um projeto militar. E o Francis tenta vender uma imagem de aliado ali e propõe que eles trabalhem juntos, né? Que ela mostraria onde que ele deve evitar escavar, e ele promete que ela pode confiar nele, mesmo ele sendo um oficial, com certeza. A questão é que quando eles se despedem ainda vinha um gatilho na memória. O Francis lembra do momento em que ainda garota ele se despediu dela no passado. Ela devolveu o estilingue que ele tinha dado para ela, justamente para que ele tivesse um objeto concreto para não perder a memória. Essa questão da memória em Derry ali, a memória reprimida, afetando o passado e o futuro, é algo presente em todos os ciclos. Bom, enquanto isso, no núcleo militar, o Dick Hallorann é convidado para jantar na casa do Major Henlow. E é uma cena tranquila na superfície ali, mas cheia de tensão por baixo. Por quê? A Charlotte, a esposa do Henlow, comenta que as coisas em Derry são bem diferentes do que eles conheciam antes. O Leroy fala que eles estão entrando no clima, que eles estão começando a se sentir em casa. Só que o Dick já sacou que aquela família está deslocada. Então ele pergunta para a senhora Henlow se ela não gosta muito da cidade, né? Ela fala que é difícil não sentir falta das coisas que eles deixaram para trás. O Major tenta interromper, meio cortando o assunto, só que ela entra no assunto, né? A Charlotte revela que ela era professora numa escola só para pessoas negras, que era o único lugar em que ela podia lecionar na cidade anterior, lá no sul dos Estados Unidos. E que em Derry ela não conseguiu dar aula, ela só arrumou trabalho na parte administrativa, e ela menciona as marchas e as reuniões de que ela participava, ligadas aos movimentos pelos direitos civis, e o Leroy fica bem desconfortável com isso, ele pede para ela não continuar. Mas o Dick se interessa muito, ele pergunta se ela fazia parte do movimento antirracista. A Charlotte explica que o marido acha que o ativismo dela pode prejudicar a imagem dele e atrapalhar a ascensão dele na carreira militar. E o Dick responde que ele entende o medo do Leroy, porque ele fala, né, que já é difícil ser negro, e que se você ainda por cima tem ambição, a sua vida pessoal precisa parecer completamente limpa, sem qualquer mancha política. Só que além dessa camada política, uma coisa que a gente chegou a comentar lá no grupo dos membros é que saber que a Charlotte era professora de história conecta com o Will Hanlon do livro. No livro, o Will tem esse grande interesse por história, por arquivos, por memória, isso é uma coisa familiar. E na série até agora, o Will é retratado com um interesse mais forte em ciência e química. Mas revelar que a mãe dele era professora de história sinaliza aí que a série não esqueceu essa raiz do personagem. Mas por fim, o Dick, ali na mesa, pergunta pelo Will, né, o filho deles que ainda não apareceu. E o Leroy Hanlon responde que algum dia ele vai conhecer o garoto. Essa cena aqui ecoa muito o Iluminado, lá no Hotel Overlook, quando o Dick acaba deixando escapulir que ele sabe que o apelido do Danny é velhinho, né, é Doc, sem ninguém ter dito. Porque aqui ele falou do filho do Will sem ninguém ter contado para ele que eles tinham um filho. Isso fica mais claro ainda na cena depois do jantar. O Dick explica ali pro Leroy Hanlon que a avó dele dizia que ver o que ele vê era como ver algo sem ver. Então, uma percepção que não passa pelos olhos, mas pela mente. Quando o Major responde que nunca viu ninguém daquele jeito, mas que já tinha ouvido falar, ele confessa, né, que antes dele pensar no Will, ele sentiu algo lá no fundo da mente dele, que era uma sensação impossível de descrever, que ele só tinha sentido algo parecido na noite em que ele foi atacado. Que é quando ele entende que o Dick estava lá entre aqueles mascarados da missão. Aí o Hanlon pede pro Dick ficar fora da cabeça dele, e o Dick diz que ele já viu muitos homens com medo, mas que o Hallorann é diferente, porque mesmo com uma arma apontada para a cabeça dele,
ele estava analisando tudo e coletando informações como se a parte do cérebro que deveria parar tudo e entrar em pânico simplesmente não existisse, como de fato é o que acontece ali na cabeça dele. A gente corta então para uma cena bem mais cotidiana ali, que é uma lanchonete em Derry, onde a gente vê o Rich e o Will comendo e conversando. Quem tá servindo os dois ali é a mãe da Lily, trabalhando como garçonete. Isso pode lembrar um pouco a forma como o King constrói a mãe da Beverly, lá no livro It a Coisa. A mãe da Beverly também é uma garçonete no livro, e isso até traz alguns pequenos ecos de função social que vão se repetindo ali na história, nas gerações de mulheres em Derry, há um mesmo lugar de serviço pesado e uma certa invisibilidade. Enquanto isso, a Ron e a Lily vão procurar os garotos para pedir ajuda porque elas querem revelar o filme da câmera quando elas usarem a câmera para tentar fotografar a coisa. O Will pede para elas contarem tudo o que aconteceu, e as histórias deles, que até agora estavam andando em paralelo, começam a se encontrar. O Will concorda em ajudar, só que ele mesmo admite que ele não sabe direito por que ele aceitou. Ele diz assim, que ele acredita que a Ronnie acredita no que aconteceu. Então ele não sabe se ele conta a experiência sobrenatural, mas o Rich já não perde a chance de zoar, falando pra ele que isso é amor, que é porque ele tá apaixonado. E aí, a Lily leva a Ron, o Will e o Rich até a nossa antiga Torre d'Água de Derry. E eu acho interessante a gente ver esse clube dos otários se formando, porque o grupo inteiro ali é formado por rejeitados enquanto minorias sociais, né? A gente tem as duas crianças negras que enfrentam o racismo o tempo todo nessa década de 60, que ainda é profundamente segregacionista. Temos o garoto cubano que sofre preconceito dos norte-americanos por ser o latino, né, o estrangeiro, o de fora. E a gente tem a Lily, que carrega os traumas pesados aí, e ainda por cima é tratada como a louca da cidade. E tudo isso remete àquele conceito das forças do K, que o King trabalha bastante na Torre Negra. Lembrando que o K, como eu já expliquei em vários vídeos, é como se fosse um destino, uma força que puxa as pessoas para certos lugares, situações e encontros. E aí o Katet é o grupo de pessoas que se liga por esse destino compartilhado, por essas coincidências que se repetem, por dores parecidas. Então é isso que faz com que certos padrões se repitam de tempos em tempos em cidades como Derry. Então aqui, mais uma vez, eu interpreto que a gente está vendo o K atuando, né? Pessoas diferentes, todas marginalizadas de algum jeito, se aproximando porque algo maior está juntando esse grupo em torno da coisa. E aí eles discutem como que eles vão tirar essa foto. Eles debatem se eles devem esperar a coisa aparecer, se eles devem tentar atrair e tal. E aí eles tombam numa questão básica, né? Como que você atrai uma entidade que pode assumir qualquer forma? Durante a conversa, o Rich arrisca uma explicação a partir da cultura dele. Ele diz que a coisa deve ser um orixá, que a princípio ele diz que seria um espírito maligno, mas depois ele emenda que nem todos os orixás são maus, só que esse especificamente parece ser. E a partir daí, ele conta que o tio dele, em Cuba, era um babalawo ou babalao, que é um tipo de sacerdote da santeria. Segundo ele, quando alguém traía esse tio babalao, o cara fazia um ritual, ele conjurava uma entidade e mandava atrás da pessoa culpada, e esses espíritos tomavam a forma dos ancestrais mortos da vítima para atormentá-la. Assim como a Lily disse que aconteceu com o pai dela e a Ronnie com a mãe. Então o Rich explica que esse tio dele ia ao cemitério, acendia velas e fazia ritual, e dá a entender que ele saberia como que esse ritual é feito. E aqui tem alguns detalhes interessantes. Primeiro, o Rich chama a entidade de orixá, e eu já tinha comentado sobre isso naquele meu primeiro vídeo sobre a série, quando a gente só tinha o trailer ainda. Mas quando o episódio foi ao ar, eu vi que na dublagem em português eles trocaram a palavra orixá por entidade, provavelmente para tentar simplificar ou para evitar confusão. Só que a fala original ainda traz essa ideia de orixá. Inclusive, a oração que o Rich repete 3 vezes no cemitério é o começo da Ave Maria em espanhol, o que faz todo sentido ali com a santeria. E a santeria é uma religião de matriz africana que se formou em Cuba a partir dos povos iorubás trazidos escravizados da África Ocidental e das imposições do catolicismo pelos colonizadores espanhóis. Então, é uma religião sincrética que mistura elementos da tradição iorubá com santos católicos. Só que na prática, muitas divindades africanas foram associadas a santos para que os escravizados pudessem continuar cultuando seus deuses sob a vigilância do sistema colonial. Dentro dessa tradição, o babalawo
que é a função que o Rich atribuiu para o seu tio, é uma figura sacerdotal muito importante, que é responsável por interpretar oráculos, orientar a comunidade e conduzir certos rituais. Os orixás que o Rich menciona, como nós sabemos, são divindades ou forças espirituais que são presentes tanto na África quanto nas religiões da diáspora, como a própria Santeria em Cuba e o Candomblé no Brasil, e eles funcionam como intermediários entre o ser humano e o Criador. Então eles regem aspectos da natureza e da vida, como os rios, as trovoadas, a fertilidade. Então são entidades complexas com qualidades, com muitas qualidades e às vezes também com lados mais duros, mas que em geral estão ligadas à manutenção da ordem do mundo. E é aqui que entra o ponto que eu acho mais interessante, porque lá no vídeo em que eu expliquei o universo de It, Bem-vindos a Derry, eu já comentei como que a coisa, enquanto um ser metafísico, pode ser encaixada em vários arquétipos de crenças humanas. Então, o Pennywise, enquanto esse predador cósmico que se alimenta do medo e que assume as formas mais eficazes a partir do imaginário coletivo, em termos de narrativa, ele pode funcionar como um espelho dessas crenças, dos traumas e dos preconceitos das pessoas. Então, no livro, o Stephen King já brinca com isso quando ele mostra ali como que as crianças, ao pesquisar sobre outras culturas, encaixam essa figura do mal em lendas e medos dos povos gaélicos, dos povos nativo-americanos. E ali na série, eles estão fazendo a mesma coisa. Mesmo o Rich fazendo parte dessa tradição afro-cubana, ele ainda é uma criança inserida no contexto dos Estados Unidos e ele traz uma visão muito estereotipada do que seria um orixá, reduzindo a ideia de uma entidade do mal que poderia trazer espíritos dos mortos para assombrar os vivos. Só que aí, lembra do que eu falei na introdução sobre o Pennywise usar esses arquétipos justamente para montar os seus espetáculos, para montar os seus shows de circo, porque ele precisa dessas encenações de horror para espantar suas vítimas? É exatamente esse movimento. Ele vai partir dessa crença estereotipada do Rich, naquilo que o Rich acredita, vai misturar com a culpa do menino, porque ele sabe que o menino está mentindo, e vai trazer essa ideia dos mortos do cemitério para gerar ali o que a gente tem na cena final, onde eles montam um círculo de velas, começam a fazer o suposto ritual, e fica claro que o Rich inventou a história de que ele sabia fazer esse tal ritual desse tal tio Babalaô. Ele conta que ele pegou fragmentos da cultura dele, ele misturou com superstição e com a vontade de impressionar os amigos, e ele montou essa narrativa inventada. Isso deixa a Ronnie muito puta, o Will ainda mais cético, eles começam a ir embora dali. Só que Derry tem essa regra não escrita, né? Que brincar com o sobrenatural sempre abre alguma porta. Mesmo que a intenção fosse só testar, só jogar, a coisa aproveita essa brecha. Então, assim que o grupo começa a se dispersar, primeiro tem uma estátua de Jesus no cemitério que ganha um sorriso macabro, ou seja, gosto que a estética traz ali a ideia de o rosto sagrado se distorcendo, porque é isso que o episódio está fazendo, tá pegando imagens de fé e misturando em circo. Lembrando a forma como Pennywise vive parasitando esses símbolos, inclusive símbolos religiosos. E a série me perde ali depois, quando os adolescentes começam a ser atormentados pelas visões dos fantasmas. O Rich acha que ele está vendo o fantasma do próprio tio. O Will e a Lily são atormentados pelas crianças pelos amigos que morreram no massacre do cinema. No meio desse desespero, eles começam a tentar tirar fotos com a câmera, só que na fuga, primeiro a Lily perde a câmera num galho de árvore, a Ronnie volta, pega, mas ela perde a câmera também, o Rich consegue recuperar mais uma vez, mas deixa cair. É uma sequência de trapalhadas, junto com a cena trazendo esses fantasmas que pra mim são fantasmas bem tosquinhos, de uma forma meio infantilizada, que não me agradou. A ideia dos fantasmas do Ted, da Suzy e do tio do Rich aparecendo, narrativamente é uma ideia que faz sentido. Mas pra mim os fantasmas, eles me pareceram meio infantilizados ou fantasiosos demais, com uma pegada que lembra aquele Mansão Mal Assombrada da Disney. Tem mais esse estilo do que o tipo de horror psicológico ou viscoso ou incômodo que a gente costuma esperar do universo Stephen King. A questão é que no meio dessa fuga, o Will chegou a despencar numa cripta ali e conseguiu pegar a câmera e tirou a foto de alguma coisa que ele viu lá dentro. Mais tarde, já em segurança, o grupo se reuniu numa
sala escura da escola para revelar as fotos. Eles ficam surpresos quando eles enxergam nas fotos, né, os fantasmas do Ted e da pequena Suzy, que são duas das crianças mortas no massacre do cinema. Só que tem mais. Na última imagem, que é aquela que foi tirada pelo Will lá dentro da cripta, eles conseguem ver a silhueta de um palhaço. Como se o Pennywise estivesse aparecendo ali de relance, né? Só o contorno como um borrão de pesadelo. Porém, quando a gente para para prestar atenção nos detalhes, a gente percebe que não é o Pennywise. Nessa cena aqui, ainda é um tanto difícil de perceber isso, mas a gente já tem os próximos episódios aí também, mas a gente consegue identificar que o figurino e a silhueta ali não são do Pennywise, mas sim da Periwinkle, que é aquela palhacinha do flashback de 1908, a garotinha do circo que marcou a infância do Francis. E isso vai ficar ainda mais claro no episódio 4, que eu vou comentar na próxima parte dessa análise. Bom, cambada, quem estiver assistindo ao vídeo editado no futuro, me conta aí nos comentários o que vocês acharam desse episódio, e lembrem que as análises dos próximos episódios ainda vão sair nesse formato de corte editado, mas para ter acesso com antecedência às lives completas, vocês podem apoiar o canal entrando no Clube dos Membros. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!